Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Sorria, você está sendo filmado. Todo mundo já leu essa frase em diversos lugares, principalmente nos estabelecimentos comerciais. E a gente sabe que deve existir, então, uma ou mais câmeras instaladas no local que objetivam controlar todos os movimentos das pessoas para evitar furtos, etc. Poderíamos também imaginar um grande Big Brother geral, apesar do abominável programa de TV. Pois bem, e o que isso tem a ver com o Espiritismo? Acontece que, podem acreditar, nada do que nós fazemos é totalmente secreto. Até mesmo as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos são de alguma forma registrados e podem ser acessados por mentes, especialmente de seres desencarnados. E isso para o bem e para o mal. Portanto, cuidado. Muito cuidado com o que você faz ou deixa de fazer, porque sempre pode ser visto por alguém. Nós temos ainda no quadro O Espiritismo Responde uma questão sobre o nascimento de crianças rebeldes no seio de famílias pacíficas e harmonizadas. E em Cristo e nós no terceiro milênio, esclarecimentos do porquê de Jesus ter recomendado ao paralítico da piscina, após ele ser curado, para que não tornasse a pecar, para que algo pior não lhe sucedesse no futuro. Estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita desta semana. Amigos, estamos iniciando nosso tema livre de hoje e com uma frase bem humorada, podemos dizer assim. Sorria, você está sendo filmado. Você está bem. O Parcha, a Rose comigo com aqui certeza, hoje. com certeza. Com certeza. Espero que sim. Mas a minha referência é mais ampla do que apenas a nossa presença aqui. Todo mundo já ouviu, já leu, né? Essa frase aí inúmeras vezes nas paredes, principalmente de estabelecimentos comerciais, de órgãos públicos, etc. E ela significa que todos os movimentos das pessoas que estão circulando por aquele estabelecimento estão sendo, de certa forma, vigiados, né? Controlados, para que possam ser flagrados, né? Ou a pessoa seja inibida a adotar certos comportamentos inadequados, como furtos, por exemplo. O principal objetivo sempre foi esse. Nós podemos tirar, Rose e Parcha, desse fato, uma analogia com o que acontece conosco o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias, do ponto de vista espiritual. Então, daqui a pouquinho vocês vão explicar. Eu acho, não sei se vocês concordam, a gente poderia talvez até substituir algumas, inventar umas coisinhas em cima disso e dessa frase aí, modificando um pouquinho. Por exemplo, faça tudo certo, você está sendo vigiado, né? Ou então, faça o bem, você está sendo avaliado. Então a gente diz que Deus tudo vê. É verdade isso? Com certeza, para o poder divino, não somos nós que vamos ter a pretensão de estabelecer limites, né? Entretanto, quem é o principal interessado nas coisas que nos acontecem? Nós mesmos. Deus colocou em nós, na nossa consciência, no nosso registro da memória espiritual, a capacidade de gravar todos os acontecimentos da vida. Nem todos vêm à tona ao mesmo tempo, até porque seria prejudicial ao nosso processo evolutivo. Como é que nós sabemos disso? Quando nós estamos para desencarnar, os espíritos relatam seus processos de desencarnação, embora as diferenças, a pessoa revê todos os atos da sua vida e, de alguma forma, os transporta para a sua memória espiritual. E essa memória da vida do espírito fica com ele. Independentemente disso, nós sabemos, né? São Paulo já dizia que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que os espíritos nos observam e que, do ponto de vista daqueles que se preocupam conosco e nos dirigem ao registro dos nossos atos, para que eles possam nos auxiliar.
Então, não é uma preocupação divina, aquele olho grande, né, colocado dentro do triângulo, que eu me lembro dos livros antigos de catecismo, nos julgando, prestando atenção em nós. Mas é a nossa consciência registrando todos os fatos que são relevantes para a nossa vida e, do ponto de vista espiritual, o conhecimento daquilo que é relevante, que é importante, para que possam nos auxiliar no nosso progresso espiritual. Como um professor observa um aluno na escola, tentando aferir se ele precisa de mais auxílio em matemática, em português, história ou geografia, se ele precisa recuperação ou testes para que ele possa crescer mais rapidamente. Não acha? Acha, queria provocar um pouquinho mais essa questão. Quando eu perguntei para a Rose se Deus que vê, a gente lembra de dois atributos básicos de Deus, que é a onipotência, ele é onisciente, né, tudo sabe, e onipresente. Então, é por isso uma coisa leva a outra, né? E ela já se antecipou um pouco sobre esse fato de que não é apenas Deus, mas que existe lá, ela falou dos nossos registros também. Mas também da nuvem de testemunhas de Paulo. Uhum. Do ponto de vista da doutrina espírita, nós sabemos que nós estamos rodeados, nós convivemos muito com os desencarnados, em nossos lares, nas ruas, no trabalho, só que a gente não os percebe. É aí que eu quero chegar. E eles, todos nos enxergam, todos os nossos atos. Existe uma gradação ou graduação para que alguns tenham acesso aos nossos atos, nossos pensamentos mais secretos às vezes. Como é que você poderia explicar isso? Bom, é muito interessante. Eu gostaria de começar explicitando o ponto. O plano espiritual e o plano material vibram em momentos diferentes, então não convivem. Não é? Nós estamos simbólico, estamos rodeados de testemunhas. Não que estejamos com espíritos aqui, né, no ambiente físico, isso não é uma possibilidade, mas nós temos um laço em comum, que é o espírito. O espírito pertence ao plano material e ao plano espiritual, e o espírito é percebido, não o ambiente, mas o espírito, não é? E através dos espíritos que nós habita o nosso corpo, os espíritos errantes também podem perceber o que estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer. E como isso se processa? Por afinidade. Se eu tenho o equilíbrio, se eu tenho o pensamento bem dirigido, se eu tenho as energias voltadas para o bem, eu tenho um grau de energia que quem percebe meu espírito e é testemunha entre parentes do meu espírito são os espíritos que afinizam com este grau. Ora, se eu afinizo com um grau elevado, os espíritos são bons. O espírito bom não é enxerido, não é xereta, não se preocupa em estar me observando. Mas quando, ao contrário, eu desço o meu nível vibratório e o meu espírito vibra na vibração que espíritos inferiores podem atingir, eles percebem isso por me perceberem neste grau vibratório. E são testemunhas dos meus atos, muitas vezes influenciam meus atos e muitas vezes usarão meus atos para me cobrar alguma coisa depois. Então nós somos abertos, um livro escancarado. Né? Não, o espírito não pode adentrar nossa intimidade se não convidado por nós. Como nós o convidamos? Pelos pensamentos. Pela afinidade vibratória do bem ou do mal. O do mal nos preserva, o do bem nos preserva, o do mal virá. Observar, absorver, criticar e influenciar. Depende daquilo do nosso próprio equilíbrio. É isso que eu queria perguntar para você. Agora, você que tem que alongar o que ele colocou lá. Que tipo de espírito nos observa e por quê? Bom, como tudo na vida, depende. Pela nossa afinidade vibratória comum, nós atraímos, né, partícipes dos nossos atos. Se nós estamos, como o Parchin colocou, nos interesses puramente materiais, né, usufruindo das benesses da vida material sem preocupações espirituais, atraímos companhia do mesmo gênero. E pessoas inferiores normalmente são curiosas, são xeretas, né? E se miscuem nas nossas questões particulares. É questão nossa se nós queremos esse tipo de companhia ou não. Os espíritos elevados, eles buscam nos avaliar às vezes, nos observar
visando o nosso progresso. Mas, mesmo espíritos inferiores, às vezes, em algumas situações excepcionais, eles nos acompanham. A gente observa, eu estava pensando enquanto o Parchen colocava, né? Mas em atividade vigiada e controlada. Quando a gente trabalha, por exemplo, há alguns anos, os trabalhos de mediunidade, da desobsessão, muitas vezes o doutrinador, nessas orientações aos espíritos inferiores, é bom de fazer discurso, né? Não, você tem que perdoar, você tem que fazer o bem, mas ele não vive aquilo, então ele não tem a energia necessária para modificar. Mas se ele vive em profundidade aquilo que ele prega, aquilo que ele orienta, aquilo que ele fala, muitas vezes os nossos dirigentes, os espirituais dos nossos grupos de atendimento permitem, em alguns momentos, que essas entidades em processo de recuperação nos observem, para vermos, né? Para verem se realmente é possível viver de acordo com aquilo que a gente ensina e para que se modifiquem para o bem. Isso acontece conosco inúmeras vezes. Mas eles não se miscuem nos momentos particulares, não têm livre acesso aos nossos lares, numa atividade de aprendizado, às vezes nos observam em determinadas reações. E isso acontece num processo até natural, nós estamos como que num palco na vida. Se nós não vivemos em coerência com aquilo que pregamos, naturalmente nos expomos às críticas e observações, mesmo de entidades desavisadas, que são chamadas à nossa companhia pela atividade espiritual que voluntariamente nós já assumimos. Às vezes acontece o quê? Num trabalho mediúnico desse jaez, né? A entidade em desequilíbrio, ela diz para o dirigente ou para o membro despreparado do grupo, você não faz o que você fala. Eu fui observar teu dia a dia e vi você agindo de forma diferente. E às vezes, né, com oportunidade de crescimento para todos os envolvidos, elas nos dizem, nossa, eu fui observar e realmente, né, não é discurso vazio, você faz um esforço para viver aquilo que você fala, eu vou tentar também. Então a nossa conduta, ela é partilhada por aqueles que nos rodeiam, pelo processo natural de afinidade e às vezes em processo direcionado de aprendizagem. Aqui as colocações que eu estou colocando sempre para dar reforçar, repisar algumas coisas para acrescentar sempre alguma coisa a mais sobre o tema. Vocês já falaram aí, mas gostaria, porque muita gente fica pensando o seguinte, mas será que então essa questão de verdadeiro Big Brother universal, né, como previa lá o Orson Welles, será que até os momentos pessoais, os momentos de maior intimidade do casal, por exemplo, quando a pessoa vai usar o banheiro, sabe que sempre tem alguém xeretando lá. Então, Parchen, qual é a receita aí pra gente? Porque na vida material, o que a gente faz? Se você mora num condomínio com vizinhos ali que são desse tipo, né? O que você faz? Você pega e puxa a cortina, fecha a casa, se isola e não deixa ela ficar esticando o olho para dentro da tua casa para ver, avaliar os seus móveis, se são bonitos, se são novos, se são antiquados, aquela coisa toda, né? Espiritualmente falando, como é que a gente pode fechar a porta ou puxar a cortina? É bem isso mesmo, porque, eu torno a repetir, os espíritos não podem conviver conosco no plano material. Isso é uma realidade, não há como, eles não pertencem a esse plano. Então eles não estão vivendo o nosso momento, não estão vivendo a nossa dimensão, mas eles nos percebem e como o pensamento é completo, a transmissão é completa, eles podem saber exatamente o que estamos pensando, a forma que estamos agindo, né? Que é isso que eles relatam. Você não se comporta dessa maneira, você não faz dessa maneira, como é que você vem discursar isso? Não é? Porque eles têm essa leitura dentro de nós. Qual é a fórmula de fechar as cortinas, fechar as portas, né, e não permitir que sejamos observados? O pensamento no bem, o pensamento equilibrado, a boa vontade dentro da família, o trazer a vibração boa através do estudo, do aprendizado, da busca do aperfeiçoamento constante. Não é? Quando nós buscamos isso, nós estabelecemos barreiras muito claras. Os próprios espíritos nos dizem isso, que eles tentavam adentrar certo ambiente e não conseguiam. Mas como? A porta nada faz para eles, a parede nada faz, é a barreira energética, é a barreira do equilíbrio. Né? E Deus é perfeito na sua lei, jamais permitiria que nós fôssemos devassados à vontade do Espírito. Agora, haja mal, realmente pense mal, desequilibre-se e você sintoniza e traz para si
Mas aí é um convite, né, que você está fazendo. E quando eu convido, eu abro a janela e convido, eu abro a porta e convido entre. A ociosidade também. Exatamente. Pessoas Então, que passam o dia ociosas. a receita é o pensamento, equilíbrio. Né? Como disse Kardec, vigiai e orai. Vigie seu pensamento e tudo corre bem. A lei de Deus é perfeita e não nos desampara jamais. O culto do evangelho também ajuda muito na manutenção dessas vibrações, o hábito da oração em família. As obras do André Luiz, por exemplo, elas descrevem muito bem esses processos, de como um espírito superior pode ver bem, perceber bem, usando a tua fraseologia ali, o teu vocabulário, percebe bem os espíritos inferiores, mas o contrário não acontece. Né? Os espíritos inferiores muitas vezes não percebem a presença nem de um espírito bem luminoso. Você quer fazer o fecho, Rose? Tem algum? Eu só lembraria que Kardec coloca dessa forma a questão. Ele diz que os espíritos, de grau equilibrado naturalmente, e vale também para todos, eles observam aquilo que lhes interessa. O espírito leviano vai atrás da leviandade, o espírito superior observa com o propósito de auxiliar e nos momentos que não sejam privativos da liberdade individual de cada um, como eles mesmos gostariam de ser respeitados. Então, a lei da harmonia, da atração, da correspondência energética das vibrações vige. E nós atraímos para a nossa companhia e somos vistos por aqueles que têm interesse na nossa situação e com os quais nós estamos sintonizados. Vamos vibrar no bem, manter a nossa energia no trabalho, na produção da luminosidade, do amor, da fraternidade, que não teremos problemas. É isso aí, o recado está dado, vem aí o Espiritismo Responde. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá. A pergunta que nos foi passada neste momento foi a seguinte: por que, às vezes, uma família de bem nasce uma criança rebelde e cheia de defeitos? Vamos começar primeiro definindo família, porque na realidade nós temos duas famílias. Nós temos a família espiritual, onde nós nos aproximamos por afinidade, e a família física, terrena, da encarnação. Esta família existe basicamente dois conceitos. Mas, lendo novamente a questão, que pergunta, numa família de bem nasce uma criança rebelde, eu gostaria de trazer aqui, no capítulo 11 do livro Instrumentos do Tempo, sobre aparências. Emmanuel coloca: não te percas na contemplação excessiva do plano exterior, aniquilando a gloriosa oportunidade de tua própria ascensão à luz divina. Mais abaixo ele também comenta: frequentemente, aquele que te parece feliz no círculo da prosperidade transitória é um irmão desventurado entre as aflições morais que lhe constringem o espírito. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer o seguinte: como você perguntou, né, bem perguntou, sobre família de bem, esse ponto é muito importante. Vejamos, todos nós que estamos aqui encarnados temos nossos problemas. Todos nós temos situações, temos conosco situações positivas e negativas. Claro que uns mais, outros menos. Uns exteriorizam mais, outros exteriorizam menos.
Por isso que quando colocaste uma criança rebelde cheia de defeitos, de repente uma criança que está exteriorizando a mais, não quer dizer que ela seja muito diferente da família onde ela foi incluída. Com relação a isso, nós podemos também chegar a duas definições. Primeiro, os resgates. Muitas vezes, nós prejudicamos certas pessoas e, com isso, o que acontece? Nós temos que voltar junto a elas para resgatar a falta cometida. Pode ser tanto da família para com a criança ou a criança para com a família. E existe um outro pormenor que é o seguinte, nós podemos olhar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 582, ele pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? Resposta, é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então esse é outro aspecto que nós poderíamos analisar dessa família. A família unida resolveu, por uma questão de missão, ajudar esse ente, esse ser, e trouxe para o seio da família, para a sua evolução, para o seu crescimento. Claro que, ao ajudarmos alguém, nós também crescemos, nós também evoluímos. Então, o que eu diria mais a fundo com relação à sua questão? Porque, às vezes, eu diria o seguinte, neste momento, eu acho que o porquê não é tão interessante, mas sim para quê? Para que essa família está junto? Para crescer, para evoluir. Não importa o que aconteceu no passado, mais longínquo ou não, ou nesta encarnação mesmo, não importa. O que importa é o objetivo, e o objetivo é o crescimento. Por isso que o importante não é tanto o porquê, e sim para que estamos juntos nessa família. Com isso, nós temos a nossa base, que é o Cristo. Cristo nos ensinou a amar. Então, aproveitemos este momento nessa família para amar, para praticar a caridade, para sermos felizes e para crescermos moralmente. Olá, meus amigos. Nosso tema de hoje, o Cristo e nós no terceiro milênio, relembra aquelas passagens em que Jesus era chamado a curar as pessoas, em que ele se apiedava daquelas pessoas que traziam moléstias consideradas na época e eram incuráveis, que tinham um sofrimento profundo por dores físicas, e em que ele impunha as mãos ou fazia uma pasta com a lama e obtinha a cura de imediato. Do ponto de vista do extrato da sabedoria espiritual que ele transmitia enquanto fazia as curas. Porque qual era a característica de Jesus quando tratava dessas pessoas doentes? Ele dizia, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi isso que ele fez, por exemplo, quando ele curou o paralítico que estava esperando na beira da piscina de Betesda. E os judeus acreditavam que as pessoas que mergulhavam rapidamente na água quando ela se agitava, obtinham a cura. E Jesus estava passando por ali e viu um homem paralítico deitado e perguntou, você quer ser curado? O homem lhe respondeu, eu gostaria de ser curado, mas eu não consigo chegar a tempo à água e só quem chega primeiro é que obtém a cura, segundo as nossas crenças. Jesus virou-se para ele, ele disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. E ele conseguiu se levantar, pegou o lugar onde estava deitado e carregou com ele e saiu andando. E os sacerdotes do templo ficaram impressionados quando souberam da história. O homem era paralítico, conhecido já das pessoas que estavam ali, e perguntaram, quem te curou? Ele disse, não sei, não conheço, porque Jesus tinha sumido no meio da multidão. Mas mais tarde, quando ele adentrou ao templo, ele encontrou novamente Jesus.
e lhe agradeceu pela cura obtida. E Jesus então lhe disse: vai, mas não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O que nós podemos extrair ante o conhecimento que a doutrina espírita nos traz sobre os textos evangélicos desta afirmativa de Jesus? Que ele estava dizendo que a causa do sofrimento, da paralisia daquele homem desde a infância era algum tipo de infração à lei divina, de pecado, como dizem, que ele havia cometido, não é verdade? Porque Jesus não mente. Portanto, quando nós analisamos a vida daquele paralítico, pelo pouco que sabemos, o que nós podemos concluir? Que certamente alguma coisa ele tinha feito que não poderia fazer de novo, ruim, para merecer aquele tipo de experiência, aquele tipo de vida. Era isso que Jesus estava dizendo. Com a reencarnação, hoje em dia, nós entendemos essa lição evangélica com maior profundidade. Entendemos que quando alguém renasce, como aquele paralítico com limitações, é porque necessita dessa limitação, dessa doença, desse problema, para se tornar um espírito mais experiente, mais forte, ou para se reequilibrar perante as leis da vida de desvios que tenha cometido nesta vida, dificilmente em vidas passadas. Portanto, se confiamos na palavra de Jesus, nós podemos afirmar que ele estava dizendo que as causas dos nossos males estão, quando não nessa vida, em vidas anteriores. E que a nossa conduta, a nossa modificação para o bem, impede que esses males se agravem ou nos atinjam. Aqueles de nós que desejam, portanto, a saúde, o equilíbrio, a alegria de viver ou a cura, busquemos multiplicar as causas boas no nosso caminho. Plantemos o bem dentro de todas as nossas possibilidades. Se não por impulso interior educado ainda para as questões espirituais, pelo menos por interesse na manutenção do próprio equilíbrio e da saúde espiritual e, consequentemente, corporal. Podemos ter certeza que Deus é justo e que se as lutas nos atingem, é porque elas são necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso aperfeiçoamento, por mais dolorosas que nos pareçam ou inexplicáveis perante os fatos apenas da vida atual. Aprendamos com Jesus a ir, tomarmos as marcas das nossas limitações e andarmos a caminho do bem, sem pecar novamente, tentando acertar, dando o máximo das nossas energias e das nossas forças para a construção do bem, para todos aqueles que nos rodeiam. Muita paz. Fiquem conosco, permaneçam ligados ao nosso programa e até a próxima semana. A editora Espírita Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Glaser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade sob a perspectiva da doutrina espírita. Interessante que vocês procurem esse livro, disponível também na livraria Ponto de Luz aqui em Curitiba, ok? Um abraço.